Você está ouvindo o podcast Missionando, da Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É a APMT aproximando você do universo da missão transcultural. Você encontra o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só seguir, curtir e compartilhar. Olá, sou a Elisa Kian, missionária da PMT no Japão. Hoje, no episódio de Vidas que Inspiram, do podcast Missionando, vou apresentar a vocês a história do médico e missionário James Curtis Hepburn e sua esposa Clara, que são considerados pioneiros das missões protestantes no Japão. Ele é chamado de Heppo, porque os japoneses acham difícil pronunciar o seu nome Hepburn. A maioria dos japoneses o conhecem e você vai saber o porquê acompanhando a sua incrível trajetória nas missões no Japão. Começar a sua história. James Curtis Hepburn nasceu em 13 de março de 1815 na cidade de Milton, no estado da Pensilvânia, Estados Unidos. Seus pais eram cristãos muito fiéis da Igreja Presbiteriana Americana. A sua mãe tinha muito interesse por missões e comprava livros e anuários com testemunhos missionários que o pequeno James devorava. Seus pais queriam que ele fosse pastor como seu irmão Samuel, mas ele estudou na Universidade de Princeton e depois foi para a Universidade da Pensilvânia, onde estudou medicina. Após formar-se, sentiu o chamado de Deus para ser um médico missionário. Ele encontrou uma moça com o mesmo sonho, chamada Clara Litt, que era uma professora. Os dois sonhavam em ser missionários na China. Eles queriam ir a um país onde as pessoas não tivessem conhecimento da medicina moderna e ninguém parecesse saber da existência do Deus vivo. Eles se casaram em 1840. Ele foi enviado como médico missionário para a China em 1841. Hepburn tinha 26 anos quando saiu de Boston para o seu primeiro campo missionário. Por causa da Guerra do Ópio, os portos chineses estavam fechados para os estrangeiros. Enquanto esperavam a sua abertura, serviram em Singapura. Um fato que levaria Hepburn a se interessar pelo Japão aconteceu enquanto ele estava em Singapura. Ele adquiriu o Evangelho de João, traduzido para o japonês pelo famoso missionário alemão na China chamado Karl Gutzlaff, e enviou o exemplar para a sede da missão da Igreja Presbiteriana Americana. Foi o primeiro link com o Japão que ele teve. O Japão não estava nos planos de Hepburn, mas ele não sabia que estava nos planos de Deus. Finalmente, em 1843, eles puderam entrar na China. Foram para a cidade de Xiamen. Naquele tempo, a vida no campo missionário não era nada fácil. 3 anos depois de entrarem na China, eles ficaram muito doentes, contraindo malária. Por causa da saúde debilitada da Clara, o casal decidiu retornar aos Estados Unidos. Eles serviram ali durante 5 anos. Hepburn disse sobre sua primeira experiência no campo missionário. Foi muito decepcionante. Chegando à América, Hepburn abriu uma clínica médica em Nova York e trabalhou por 14 anos ali. Eles tinham uma vida confortável e o casal teve mais 3 filhos que, infelizmente, não sobreviveram à infância. Somente o seu filho Samuel, que tinha nascido na China. Parece que eles tinham desistido, não é mesmo? O chamado missionário que eles tiveram na juventude tinha sido esquecido pela dureza no campo que eles enfrentaram. Espera um pouco, a paixão pela obra missionária ainda continuava bem viva no coração do casal e Deus iria usá-los poderosamente em outro campo missionário.
Houve uma grande reviravolta na história deles. Deus está no controle de tudo que nos acontece. 2 fatos mudaram completamente e definitivamente a vida da família Hepburn. O primeiro fato foi que em 1853, 4 navios americanos, comandados pelo comodoro Matthew Perry, entraram no Japão, provocando a reabertura do Japão ao comércio internacional. Foi o começo do fim do isolamento do resto do mundo, que durava mais de 240 anos. O segundo fato aconteceu em 1858, quando foi assinado o Tratado de Harris, um tratado de amizade e comércio entre os Estados Unidos e o Japão, que abriu os portos de Kanagawa e mais 4 cidades japonesas para o comércio e permitiu a entrada de estrangeiros. Como não foi especificado que tipo de pessoas poderiam entrar no Japão, os missionários poderiam se candidatar e entrar livremente. Era a janela oportuna que Deus tinha aberto. No entanto, havia uma restrição, uma proibição. Os estrangeiros só podiam viver num perímetro determinado para eles nessas cidades. Sabendo desse acordo, Hepburn logo entrou em contato com a missão presbiteriana americana e pediu para enviá-lo ao Japão novamente, e eles foram aceitos. Quando decidiu ir ao campo missionário pela segunda vez, ele já tinha 44 anos. Nessa altura, já era uma pessoa madura, com ricas experiências profissionais, diferente da primeira vez, quando ele tinha 26 anos. Só lembrando que a expectativa de vida na época era em torno de 40 a 42 anos. Com 44 anos, ele foi como médico missionário e depois serviu como professor, linguista, tradutor da Bíblia, lexicógrafo, autor de dicionário. Você acha que está velho demais para começar alguma coisa nova? Para servir a Deus, por exemplo? Quem sabe Deus não quer usar as suas ricas experiências para a expansão do seu reino? Aprendemos com Hepburn que nunca é tarde para começar algo novo. Muito pelo contrário, pode ser uma grande oportunidade. Não vamos perdê-la. Ninguém poderia acreditar, e talvez nem eles mesmos, no que fariam pelos próximos 33 anos. O casal partiu rumo ao Japão e deixou o filho Samuel, ainda um adolescente, para continuar os seus estudos nos Estados Unidos. O casal chegou ao Japão na cidade de Kanagawa, em 17 de outubro de 1859. Uma biografia escrita ainda em vida aponta dia 18 de outubro como a data da sua chegada ao Japão. Vamos lembrar que nesse mesmo ano, outro missionário americano foi ao Brasil. Sim, o pastor e missionário Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele chegou ao Brasil no dia 12 de agosto de 1859. O casal Hepburn foi um dos primeiros missionários protestantes a chegar ao Japão. Eles foram antecedidos por alguns meses por missionários da Igreja Episcopal Americana. Os Hepburn foram os primeiros missionários na cidade de Kanagawa. 3 anos depois, eles se mudaram para a cidade de Yokohama, onde eles desenvolveram a maior parte de seu ministério ativo no Japão. O Japão estava vivenciando os últimos anos do feudalismo, antes do colapso total do shogunato Tokugawa, chamado também de Bakufu, no poder desde 1603. Após 2 séculos e meio de isolamento do Ocidente, a abertura do país criou um verdadeiro caos. Os estrangeiros recém-chegados eram temidos e odiados. Ao contrário de hoje, onde a lei e a ordem prevalecem,
O Japão de 1859 era um lugar perigoso para os estrangeiros. Aqueles que desejavam o fim do shogunato conspiravam para a restauração do poder imperial. Um fato marcou profundamente a vida do casal nessa época. Um dia, Clara foi atingida por um assaltante desconhecido, deixando nela cicatrizes físicas e emocionais. Esse incidente não fez com que eles desistissem. Pelo contrário, eles estavam convictos de cumprir a missão que tinham recebido de Deus. O fim do shogunato Tokugawa aconteceu somente em 1868, 9 anos depois de sua chegada, e começou uma nova era chamada de Meiji, com a restauração do poderio do imperador e o início da era da modernização no Japão. Os missionários tinham permissão para viver no Japão e praticar o cristianismo entre eles, mas eles não podiam pregar aos japoneses, pois o cristianismo era proibido no Japão desde 1614. Hoje nós diríamos que era um país fechado ao evangelho. Por causa dessa proibição, os missionários se dedicaram a outros empreendimentos, como a abertura de escolas, cuidados médicos, comércio, etc. Como muitos missionários hoje em dia entram em países fechados, exercendo suas profissões como oportunidade para pregar o evangelho. Hepburn foi um fazedor de tendas como Paulo. Ele serviu com a sua profissão de médico. Esse decreto de proibição do cristianismo vigorou até 1873. A partir daí, os missionários puderam sair e pregar livremente o evangelho aos japoneses. Vamos conhecer as realizações do casal Hepburn no Japão. Eles foram pioneiros em várias áreas. Vamos ver como Deus pode usar um homem ou uma mulher que consagra seus dons e talentos ao serviço do reino de Deus. Quando Hepburn chegou ao Japão, logo abriu uma clínica médica gratuita no Templo Soko, único lugar que encontrou para alugar, mas teve que fechá-la. Ele foi proibido de clinicar ou pregar o cristianismo. Por isso, Hepburn começou a se dedicar a aprender o japonês com a intenção de criar um dicionário inglês-japonês. Ele não tinha acesso a livros didáticos ou a professores para aprender a língua, pois era proibido ensinar aos estrangeiros. Mais tarde, ele conseguiu alguns assistentes de língua que o ajudaram no estudo. Em maio de 1863, ele finalmente conseguiu abrir uma clínica médica gratuita. Sua especialidade era a neurocirurgia, mas ele ganhou fama no tratamento de problemas oculares, pois havia muitas doenças oculares atingindo a população. Hepburn ficou conhecido porque amputou a perna gangrenada de um famoso ator de kabuki chamado Sawamura Tanosuke e colocou no homem uma prótese vinda dos Estados Unidos. E o fato do ator poder voltar ao palco depois de amputar uma perna valorizou a medicina ocidental. Ele dedicou-se também à clínica geral, à cirurgia e ao treinamento de estudantes de medicina. A clínica funcionou até 1879, quando ele teve que fechar por causa de problemas de saúde. Durante os 18 anos de funcionamento, ele atendia de 6 a 10 mil pacientes anualmente, sempre tendo uma equipe de assistente de 5 a 10 médicos aprendizes. Nos últimos 5 anos de funcionamento da clínica, diariamente, antes de começar o dia de trabalho, reunia os pacientes e dava uma mensagem bíblica. Conta-se que a história da medicina moderna começou ali em Yokohama. Hepburn usou seus conhecimentos médicos como forma de alcançar os japoneses para Cristo.
A Escola de Medicina da cidade de Yokohama, em reconhecimento ao seu trabalho pioneiro, deu o seu nome a uma de suas salas de conferências. Vamos conhecer mais uma outra grande realização do casal? Em maio de 1863, decidiram abrir a Academia Hepburn, uma escola de inglês onde poderiam ensinar também a Bíblia. Essa escola de inglês se transformaria na Universidade Cristã Meiji Gakuin em 1887. Essa universidade existe até hoje e continua seguindo com o compromisso de ensinar valores cristãos, como era o objetivo do seu fundador. Em 1889, Hepburn se tornou o seu primeiro presidente. Vários líderes conhecidos da era Meiji estudaram nessa escola de inglês e, mais tarde, eles desempenharam papéis importantes na política e cultura do Japão. Os mais conhecidos estudantes foram Korekiyo Takahashi, que se tornou primeiro-ministro e ministro das Finanças. Tadasu Hayashi se tornou embaixador em Londres. E Toson Shimazaki, que é considerado um dos 3 mais importantes escritores do século XX no Japão. Foi ele quem escreveu o hino da Universidade Meiji Gakuin. Essa próxima realização trouxe reconhecimento a tal ponto que praticamente todos os estudantes estrangeiros que vão aprender a língua japonesa usam esse método que ele popularizou. Vamos conhecer? Em 1867, 8 anos depois de chegar ao Japão, ele publicou o primeiro dicionário japonês e inglês do Japão, que incluía um índice de inglês e japonês. Na terceira edição do dicionário, que foi publicada em 1886, utilizou um novo sistema de romanização que ficou conhecido como Sistema Hepburn, ou Hepburn-Shik, para transcrever os sons da língua japonesa para o alfabeto romano. Esse sistema não foi inventado por ele, mas criado pela Sociedade para a Romanização do Alfabeto Japonês. Hepburn é reverenciado como o homem que popularizou seu uso. O sistema Hepburn permite que um falante de inglês ou de qualquer outra língua estrangeira, com pouco ou nenhum conhecimento do idioma, se aproxime da pronúncia japonesa. A maioria dos estudantes de língua japonesa aprendem por esse sistema Hepburn. Há outros sistemas de romanização que reproduzem com maior precisão a pronúncia da língua japonesa, mas o sistema Hepburn ainda é o padrão usado para passaportes japoneses, placas de ruas, informações turísticas e nas publicações. Introduzir a medicina ocidental, abrir uma escola que virou universidade, escrever um dicionário, já é muita coisa para uma pessoa fazer, não acham? Mas tem mais. Ele foi pioneiro em outras áreas. Ele e a Clara estavam em todas. Em setembro de 1872, durante 5 dias, foi realizada na casa do casal Hepburn a primeira reunião missionária no Japão. Sim, a primeira, que ficou conhecida como a primeira conferência missionária de Yokohama. Esta foi a primeira reunião conjunta de missionários de denominações protestantes no Japão. Cerca de 15 missionários de várias denominações participaram, desenvolveram uma política de evangelização no Japão e aprofundaram a amizade e a cooperação entre as denominações. Nesta reunião, também foi formado o Comitê para a Tradução do Novo Testamento em japonês.
A partir de 1874, ele se uniu a um comitê formado para a tradução da Bíblia. 6 anos depois, em 1880, a tradução completa do Novo Testamento foi publicada. Hepburn contribuiu com a tradução de 2/3 dos livros do Novo Testamento. Esta versão se tornou a versão oficial das igrejas cristãs no Japão até 1917, quando foi retraduzido. Em 1882, ele foi nomeado presidente do Comitê da Tradução do Antigo Testamento. Eles terminaram a tradução em 1887. Esta versão permaneceu a versão oficial adotada pelas igrejas japonesas até 1955. A prática do cristianismo era permitida somente aos estrangeiros e por isso o Dr. Hepburn começou a fazer cultos em sua casa. E depois que a proibição foi suspensa em 1873, jovens animados que ele discipulou o estimularam a estabelecer em 13 de setembro de 1874 a Igreja Siló, em Yokohama. Henry Lomes, missionário da Igreja Presbiteriana da América, foi o seu primeiro pastor. Quando Hepburn foi à América, ele conseguiu levantar ofertas para a construção do prédio da igreja, que foi construída em 1892. A Igreja Siló existe até hoje com a missão de proclamar o Evangelho na cidade. No seu último ano de ministério no Japão, Hepburn fez mais uma contribuição significativa para a igreja japonesa. Com 77 anos, ele publicou o Dicionário da Bíblia, Seisho Jiten, editado por Hideki Yamamoto. Em 1892, o casal retornou aos Estados Unidos depois de 33 anos de trabalho missionário. Eles tiveram que partir por causa de problemas de saúde da esposa Clara. Hepburn ganhou um presente especial no seu aniversário de 90 anos em 1905. Ele recebeu uma condecoração especial do imperador do Japão, a Ordem do Sol Nascente, Terceira Ordem. Foi o segundo estrangeiro a receber essa alta honraria do governo japonês pelos serviços prestados à nação na área espiritual e educação. O diploma e a condecoração foram entregues pelo embaixador japonês e esse evento foi amplamente divulgado nos jornais japoneses da época. 3 meses depois, na formatura da famosa Universidade de Princeton, foi-lhe concedido o título de doutor honoris causa, um título dado a pessoas que tenham se dedicado por sua contribuição singular na cultura e educação. E um orador observou que ele era o ex-aluno vivo mais velho da universidade. Sua esposa Clara faleceu em 4 de março de 1906, aos 88 anos. James Curtis Hepburn morreu de causas naturais em 21 de setembro de 1911, aos 96 anos. 2 fatos interessantes aconteceram no dia do seu falecimento. O prédio, que foi batizado com o nome de seu fundador Hepburn, na Universidade Meiji, no Japão, pegou fogo. O embaixador do Japão nos Estados Unidos enviou aos jornais japoneses um telegrama avisando do falecimento deste homem que tinha dedicado 33 anos de sua vida ao povo japonês. Essa notícia virou manchete nos jornais japoneses. Em sua homenagem, foram realizados um culto memorial na Universidade Meiji e na Igreja Siló, em que compareceram várias autoridades governamentais, alguns deles antigos estudantes da Meiji Gakuin, da universidade. No Japão, ele é reconhecido e reverenciado por suas inúmeras realizações e amor pelo povo japonês. Ele foi um verdadeiro guerreiro e servo para o povo japonês. Ele foi aclamado como o samurai de Jesus. Ele é um grande exemplo de missionário que dedicou a sua vida, profissão e talentos a serviço do reino de Deus. As pessoas dizem que ele era um homem simples, humilde, generoso e com muito amor pelo povo que veio servir.
Como posso servir a Deus com os meus dons, habilidades que Deus me deu? Que oportunidades estão na minha frente? Como posso me envolver na obra de Deus, começando onde eu estou? Alguns livros e vários artigos escritos, tanto em inglês como em japonês, a respeito de seu trabalho aqui no Japão. O livro Hepburn do Japão e sua esposa e colaboradores, em inglês, Uma História de Vida de Labuta por Cristo, foi escrita em 1913 por William Elliot Griffiths, escritor, educador e missionário. Eles foram amigos por longos anos e dá uma ideia tanto de suas realizações como de sua vida pessoal. A CGN TV Japão, um canal cristão, fez um documentário animado sobre a vida dele no final do ano passado. Agora, gostaria de falar um pouco do desafio de se fazer missões na Terra do Sol Nascente. Talvez você se pergunte como um país de primeiro mundo, conhecido como um dos países mais avançados na área de tecnologia, precisaria de missionários para falar de Jesus. Para começar a entender, você precisa conhecer um pouco da realidade do cristianismo no Japão. Apesar da liberdade religiosa ser garantida pela Constituição do Japão desde 1947, os cristãos representam menos de 0,4% da população, cerca de 500 mil cristãos. Um artigo escrito por um missionário americano que trabalha há muitos anos no Japão descreveu o trabalho missionário como uma noz dura de se quebrar, referindo-se à dificuldade de se alcançar os japoneses com o evangelho. Se por um lado há barreiras para a permanência de longo prazo de missionários no Japão, como a língua, uma das mais difíceis de se aprender, cultura milenar complexa, alto custo de vida, dentre outros, por outro lado, há uma janela aberta para se fazer missões no Japão, como por exemplo vir como missionários fazedores de tendas. Hoje há oportunidades para profissionais, principalmente na área de tecnologia, como há carência de profissionais de TI. Alguns missionários que conhecemos abrem escolas e ensinam inglês ou outra língua estrangeira como meio para evangelização, e a demanda só cresce com a globalização. Há bolsas de estudo para pós-graduação, mestrado e doutorado, em que os estudantes cristãos têm oportunidade de interagir com os japoneses e testemunhar da sua fé. O que acha desses desafios? Quem sabe Deus não tem um plano para você aqui no Japão? E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata Mori, edição de áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.